Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quinta-feira, o tema da lição é Moisés no Egito. Sabendo, irmãos, que Moisés foi preservado unicamente por, primeiro, Deus e o seu cuidado, considerando, irmãos, que o rio Nilo ele era infestado de crocodilos e ele poderia, com certeza, ser devorado. Porém, o texto aqui da lição nos deixa claro que ele foi mantido vivo, primeiro, pela providência de Deus. Deus tinha planos para com Moisés. Segundo, uma mãe que era empreendedora e também cuidou dele, e uma irmã carinhosa. Sabe, eu vejo muito a minha vida nessa situação aqui. Eu passei por situações difíceis em minha vida, e se não fosse primeiramente Deus, a oração da minha mãe, com certeza eu não estaria aqui fazendo esse vídeo com vocês. No momento da minha vida, irmãos, eu me afastei dos caminhos de Deus, e minha mãe diversas vezes orava, não só na classe de escola sabatina, mas nos cultos de terça-feira, quando tinha o culto do Ministério da Mulher, e ela pedia diversas vezes: ore para meu filho voltar para a casa de Deus. E aí, em seguida, Deus me causou grandes livramentos. Um deles, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava trabalhando em um restaurante, já transgredia o sábado. Graças a Deus, irmãos, eu não tive uma vida tão desandada no meu passado. Quando eu falo assim tão desandada, é que toda a vida fora dos caminhos de Deus é desandada. Embora não me prostituísse, não me drogasse, mas eu vivi uma vida egoísta. E nesse momento, nesse período, ainda assim, Deus me preservou lá. Para se ter uma ideia, uma vez eu ia pegar um ônibus, e esse ônibus, nesse trabalho que eu tinha, né, que era uma lanchonete, eu queria pegar aquele ônibus, o ônibus passou, não peguei, fiquei muito aborrecido. Quando eu peguei o ônibus seguinte e eu passei, o ônibus que eu queria pegar, ele tinha batido no poste, o poste tinha caído em cima de uma farmácia, e justamente no canto que eu gostaria muito de ficar, que é na primeira cadeira da frente, na época ali eu era um jovem que gostava muito de ficar ali na frente, o poste bateu especificamente daquele lado. Se eu tivesse pego aquele ônibus, com certeza eu não estaria aqui, fora os outros livramentos. Aqui eu entendo que Deus foi misericordioso com Moisés e protegeu ele. A sua mãe foi colocada para cuidar dele, e a sua irmã, que era tão carinhosa da maneira também, ficou vigiando ali o cestozinho até chegar na filha do faraó. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando Moisés ali era colocado, né, diz a história que ela pegou aquele menino e deu à sua mãe, que criou ele ou cuidou dele até os 12 anos. Irmãos, de 12 anos para 40 são 28 anos. Moisés passou 28 anos no Egito, aprendendo a cultura egípcia, observando como é que eram os cultos, mas o que prevaleceu foi a sua educação infantil. A educação que ele teve nesses primeiros anos de vida caracterizou uma pessoa que tivesse uma boa escolha de conduta, de maneira que, na verdade, eu precisei me ausentar, irmãos, perdão pelo fato do telefone ter tocado. Mas deixa eu continuar aqui para vocês. Esse período que Moisés ficou lá, esse período de 28 anos, ele aprendeu muita coisa, mas como eu lhe disse, né? Os anos que antecederam, e especificamente os 12 anos que ele foi criado por Joquebede, ele aprendeu a cultuar o verdadeiro Deus, ele aprendeu a não ter prazer com a satisfação que o mundo oferecia e, acima de tudo, a priorizar as coisas eternas. É tanto, irmãos, que quando ele vê ali uma injustiça, diante da situação que estava entre dois hebreus, ele ali vai tentar também apaziguar isso, lamentavelmente, antes, né? Ele tivera cometido um assassinato com o egípcio, porque também estava sendo injusto com o hebreu, e agora ele se vê em uma situação de ter que fugir. Então Moisés sai de lá. Embora quando isso acontece, o que me chama a atenção aqui é que em Hebreus 11 fala assim: pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em outras palavras, ser neto de Faraó. Por quê? O Egito, irmãos, ele oferecia muitos benefícios. Aqui o autor chega a descrever que talvez o Egito fosse a primeira potência mundial. Eu confesso que para mim ela era a primeira potência mundial desde então. Depois veio surgir a Síria, depois a Babilônia, a Medopécia, a Grécia e Roma. Assim então eu acredito dentro da história dos impérios mundiais. E o Egito de fato era. Lembra-se que nós lemos ontem, quando eu falei para vocês de que a cidade de Sodoma, ela era chamada, ela era comparada como as terras do Egito. Por quê? O Egito, irmãos, era muito fertilizado pelo rio Nilo.
Olha aqui, vou ler aqui mais uma vez para vocês, Gênesis 13 e o verso 10 diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como um jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma. Então, assim, nós notamos que o Egito tinha tudo para oferecer de bom. Porém, Moisés, vendo que aquilo ali não traria benefício para os valores das coisas eternas, ele as repudiou. E a pergunta que eu faço é: estaremos dispostos a assumir uma posição diante dos homens que é tão elevada a ponto de ainda assim comprometer nossas prioridades diante de Deus? Moisés recusou ser chamado. Moisés preferiu passar pelo sofrimento, a zombaria e o desprezo junto do povo de Deus. Ela é uma antiga de escrever, irmãos, que Deus deu a Moisés revelações como é que se diz? Revelações do que ele iria ganhar se ele permanecesse de pé ou fosse fiel a Deus. Uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte: existem promessas aqui nesse mundo, mas as promessas melhores são as promessas que são adiadas, as promessas que vão vir no mundo vindouro. Essas devem ser, de fato, tratadas como prioridade. Deixa eu ler para vocês aqui o que Ellen White fala sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, na página 247. Diz assim: Moisés fora instruído com relação à recompensa final a ser dada aos humildes e obedientes servos de Deus, o que eu falei para vocês. E as vantagens mundanas tombaram na insignificância que lhes é própria em comparação com aquela recompensa. O palácio magnificente do faraó e o trono do monarca foram apresentados como um engodo a Moisés, ou seja, como um engano, uma atração enganosa a Moisés. Sabia ele, porém, que os prazeres pecaminosos que fazem os homens se esquecerem de Deus achavam-se em seus passos sensoriais. Ele olhava para além do magnífico palácio, para além da coroa do monarca, para as altas honras que serão conferidas aos santos do Altíssimo, em um reino incontaminado pelo pecado. Viu pela fé uma coroa incorruptível, que o Rei do céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Esta fé o levou a desviar-se dos nobres da terra e unir-se à nação humilde, pobre e desprezada, que preferira obedecer a Deus do que servir ao pecado. Moisés ficou na corte até a idade de 40 anos. Seus pensamentos volviam muitas vezes à condição abjeta de seu povo e visitava os irmãos em sua servidão e os animava com a segurança de que Deus agiria em seu livramento. Então, é diante dessa condição aqui que nós vemos que podemos perceber a importância que Moisés deu aos valores eternos. E aqui eu faço a mesma pergunta: estamos nós dispostos a valorizar o que é eterno, a ponto de deixar os prazeres transitórios desta vida? Observe qual era o foco de Moisés: o tesouro no céu. E ele tinha tudo para poder se dar de bem aqui. Moisés, irmãos, preferiu ser morto e, consequentemente, depois ressuscitado, como está no livro de Judas, do que ser mumificado para sempre e viver como um faraó na época da qual ele viveu. Moisés preferiu a honra aos céus do que a honra dos homens. Ele preferiu, na verdade, fazer valer o que está no livro de Atos, né? Quando fala assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso foi extraído do Salmos 118, verso 8. E é curioso, porque esse Salmo 118, verso 8, é o salmo que se encontra no meio da Bíblia. É o salmo central. Se você quiser saber o texto que está no meio da Bíblia, Salmo 118, verso 8. E lá diz assim: melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Confiar em sua posição, em seu poderio. Moisés escolheu viver as honras dos céus que, embora não tivessem sendo vivenciadas ou experimentadas na terra de forma física, mas pela fé ele guardou. E como diz o texto de Hebreus, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não seja, irmãos, um cidadão do reino deste mundo, mas seja um herdeiro do reino celeste. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra nos confere bênçãos sem medidas e nos ajuda, Senhor, a não nos apegarmos às coisas deste mundo. Nos dá o Teu perdão, a Tua direção,
Livra-nos do poder do mal, Senhor, e assim como Moisés, nos ajuda a recusar tudo aquilo que, embora possa nos trazer benefícios nesta terra, mas esses benefícios podem ofuscar, eles podem anuviar o nosso propósito contigo, que saibamos com sabedoria e discernimento repudiar cada uma delas e assim ser chamados de pessoas que venceram pela fé que o Senhor nos concedeu. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, permanece conosco e nos livra, Senhor, mais uma vez do poder do mal, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia para você e até o nosso próximo estudo. Até a próxima semana agora. Amanhã é o resumo, a gente não faz o resumo da sexta-feira, mas a partir do sábado estaremos juntos aqui para mais uma vez estudarmos a sua santa e boa palavra. Deus abençoe você, já de antemão um ótimo sábado, um bom final de semana e que Deus esteja com você desde agora e para sempre. Até logo.